Hoje nós teremos a última mensagem da série Ecos da Cruz, essa mensagem que nos colocou com os olhos e com os corações atentos ao capítulo 6 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E hoje nós vamos refletir nos últimos versos dessa carta, nos últimos versos desse capítulo, em que Paulo fala algo que nós acabamos de cantar ou acabamos de ouvir, sobre a glória da cruz, sobre gloriar-se na cruz e como isso nos ensina, nos modela e impacta a nossa vida. Quero convidar você a ler comigo Gálatas capítulo 6, do verso 11 até o verso 18. É sempre digno da nossa observação a beleza singular da Bíblia, a capacidade que a palavra de Deus tem de ser inesgotável em vida, sabedoria, orientação para nós. Estamos chegando ao 5º domingo, refletindo em um único capítulo dessa carta, de 6 capítulos. E a sensação que me vem ao coração era que, se eu não tornasse isso um pouco mais objetivo, nós ficaríamos ainda aqui mais alguns domingos, dada a beleza e a profundidade de coisas que nos são ditas assim, aqui. Como Deus é maravilhoso e como a palavra do Senhor é maravilhosa. Gálatas, no capítulo 6, do verso 11 ao verso 18, diz assim a Bíblia: Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. E que a palavra do Senhor nos fale ao coração mais uma vez nessa manhã. Se existe um anseio do coração humano, se existe uma expectativa do coração humano em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as gerações, é a busca por significado e por glória. Se existe uma coisa que o seu coração busca, e o meu coração também, e a mesma busca e o mesmo anseio está e esteve presente no coração de cada homem e mulher que já pisou nesse mundo, em qualquer época da história, é este anseio: busca por uma vida que tenha significado e que tenha glória. Se você gosta de história, ou pelo menos daqueles filmes que vão contando as histórias de impérios antigos, você vai recordar que a descrição daqueles antigos impérios, com as suas grandes construções, grandes monumentos, apontavam para o quê? Grandes construções e grandes monumentos eram erguidos para celebrar o quê? Celebrar reis, celebrar heróis, celebrar feitos de guerra, não é isso? Glória, significado, potência. Mas não apenas os impérios antigos, até nos nossos dias, no mundo atual, as pessoas continuam construindo os seus próprios monumentos. Não é que você vai erguer uma estátua com a sua imagem,
Não é que necessariamente você vai fazer uma obra assim faraônica que chame toda a atenção para você, mas as pessoas do nosso tempo e cultura erguem os seus monumentos nas redes sociais, por exemplo, dando destaque para si, buscando glória para si, buscando achar ali aquilo que confira significado e valor para a sua vida, nesse tempo em que vivem. As pessoas continuam erguendo monumentos para si nas conquistas profissionais e na busca por conquistas profissionais, nos bens que acumulam, que comunicam segurança para elas, estabilidade, previsibilidade. As pessoas continuam construindo os seus próprios monumentos no corpo que esculpem, seja cuidando da atividade física, da boa alimentação, fazendo procedimentos cirúrgicos, estéticos, esculpindo ou buscando manter uma beleza que as deixe em evidência, que as façam ser admiradas, observadas. As pessoas continuam erguendo seus monumentos através do status social, dos diplomas que conseguem alcançar, de sua performance em muitas áreas da vida. E a pergunta, mesmo que não verbalizada, continua sendo a mesma. A pergunta que faz as pessoas agirem dessa forma, e muitas vezes faz com que você e eu ajamos assim, continua sendo a mesma: onde está a minha glória? O que é que dá sentido para a minha existência? O que é que atribui valor à minha existência? E nós vivemos numa cultura centrada no ego. Nós vivemos numa sociedade ego-referente, que repete o tempo todo como um mantra, frases do tipo: seja a sua melhor versão. Você já ouviu isso? Frases do tipo: construa a sua própria história, seja o protagonista da sua vida, seja líder de si mesmo. Você já não ouviu isso muitas vezes? Seja visto, até porque quem não é visto não é lembrado. Seja reconhecido, faça seu nome, estabeleça o seu nome. E queridos, não há quem seja imune a essa pressão. Nós não estamos sentados em poltronas confortáveis, olhando para um palco que dramatiza essa cultura diante dos nossos olhos e nos permite observar. Olha que interessante, século 21, Rio de Janeiro, é assim que as pessoas vivem, que curioso, não é? Não, nós somos atores desse drama. Nós estamos com os nossos pés fincados nessa realidade, nesse tempo, nessa cultura. Então não, nós não estamos imunes a essa pressão, nós não somos nem neutros diante dessa pressão, porque ela nos molda. Ela tenta nos empurrar para o mesmo padrão. Muitas vezes ela nos escraviza. E nós nos tornamos, como todas as demais pessoas, estes sujeitos e sujeitas que caminham atrás de significado para a vida e glória para si. Mesmo como cristãos, nós somos constantemente tentados a construir uma identidade que depende daquilo que nós fazemos, uma identidade que depende daquilo que nós conquistamos, uma identidade que está ligada àquilo que nós exibimos, e então os outros reconhecem como uma atribuição nossa, e não uma identidade construída e dependente daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Tudo que você cantou aqui nessa manhã, talvez sem observar de modo profundo o que cantava, que falava sobre olhar para a cruz, correr para a cruz, entender que foi crucificado com Cristo, que a sua vida agora não é mais sua, mas dele. Todas essas coisas são as coisas que conferem a identidade do cristão, mas muitas vezes nós, que não estamos imunes à pressão do tempo que vivemos, permitimos ou nos sentimos tentados a construir uma identidade que depende mais daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente exibe, do que daquilo que Deus fez por nós em Cristo. E é nesse contexto
que as palavras do apóstolo Paulo aqui, especialmente no versículo 14, soam assim como um trovão, como uma declaração absolutamente na contramão da lógica do mundo. O que Paulo diz no verso 14? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós veremos daqui a pouco, no contexto que faz Paulo escrever essas palavras, havia uma pressão na igreja para a qual ele escreve, de que as pessoas, através de algumas atividades religiosas, encontrassem glória em si mesmas, nos seus próprios feitos, nas suas próprias realizações. E vem o apóstolo Paulo dizer isso: olha, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas gente, quem que está dizendo essas palavras? É Paulo, o grande apóstolo. Se tinha uma pessoa que possuía todas as razões humanas para se gloriar diante dos outros, essa pessoa era Paulo. Ele podia se gloriar de sua religião, ele podia se gloriar de sua história, ele podia se gloriar do seu currículo, um cara assim de feitos incríveis. Paulo podia se gloriar do seu zelo por Cristo, do seu zelo pela palavra de Deus, do seu zelo pela igreja de Deus. Paulo podia se gloriar da sua vida missionária, um homem que nunca se estabeleceu confortavelmente em lugar nenhum, mas fez da sua vida uma vida peregrina para proclamar o evangelho de Cristo. Paulo podia, em razões humanas, se gloriar diante dos outros, mas ele abre mão de tudo isso e diz: a minha única glória é a cruz de Cristo. E por que isso? Porque ele entendeu que a cruz não é apenas o lugar onde Jesus morreu. Ele entendeu que a cruz também é o lugar em que a velha natureza dele morreu. Ele entendeu que a cruz é o lugar onde o mundo perdeu o poder de definir a sua identidade. Não, quem eu sou não é mais definido pelo mundo onde eu vivo, pelas coisas que eu faço ou pelas coisas que fazem comigo. A minha identidade está definida pelo que aconteceu naquela cruz. A cruz é o lugar onde Paulo encontrou vida, liberdade, redenção, um novo e real propósito para a sua existência. E irmãos, esse é o eco da cruz para nós hoje, nessa série que foi falando sobre esses ecos da cruz, em um mundo que nos ensina a viver para a nossa própria glória. O Evangelho nos chama a viver para a glória de Jesus. E a glória de Jesus, irmãos, está na cruz. Num mundo que nos ensina a viver para a nossa própria glória, se você é um cristão, se você quer ou deseja ser um discípulo de Jesus, a Bíblia te ensina a não buscar mais viver para a sua própria glória, mas para a glória de Jesus. Paulo faz uma declaração tão forte, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos perguntar: o que ele quer dizer com isso? Assim, na prática, como isso nos ensina? Por que a cruz é para Paulo a única fonte de glória, a única fonte de identidade e de propósito para a vida? E a resposta começa a aparecer quando nós olhamos com atenção o que ele vai afirmar na sequência, no próprio versículo 14. E isso também nos conduz ao primeiro ponto dessa mensagem. São dois tópicos que eu quero conversar com você hoje, e o primeiro é esse, vai aparecer na tua tela, na nossa tela aqui. A cruz redefine a minha identidade. A primeira coisa que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, e a palavra de Deus quer nos ensinar aqui, é que a cruz redefine a minha identidade. Eu quero ler com você novamente o verso 14, especialmente a segunda parte dele. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Aqui, queridos, nós temos uma declaração profundamente teológica,
ao mesmo tempo absurdamente prática, prática mesmo. Quando Paulo diz que o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo, ele está afirmando que algo definitivo aconteceu na relação dele com os valores, as expectativas e os sistemas desse mundo. Paulo está dizendo: olha, na cruz eu fui crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para mim. Na cruz uma coisa aconteceu de modo definitivo, que mudou a minha relação com os valores, os princípios, os sistemas, as expectativas desse mundo. O termo mundo aqui usado por Paulo não se refere à criação, ok? Não é mundo conforme descrito em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus fez o mundo e todas as coisas. Não é esse mundo que Paulo está dizendo. Esse mundo aqui que Paulo diz também não é o mundo das pessoas, o mundo que João, escrevendo o seu evangelho, diz lá no famoso capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todas as pessoas do mundo que nele crescem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quando Paulo fala de mundo aqui, ele está falando sobre o sistema de valores que rege esse mundo caído, essa humanidade em pecado, uma lógica de vida que gira em torno do ego, uma lógica de vida que busca glória pessoal, uma lógica de vida calcada em autossuficiência, na ostentação, na vaidade. Tão parecido com o que a gente percebe na vida admirada e aceita no tempo que nós vivemos, não é? A cruz para Paulo não é somente o lugar onde Jesus morreu. A cruz para Paulo é o lugar onde ele mesmo morreu para o mundo, e o mundo morreu para ele. Esse mundo em que o ego está no centro, esse mundo em que você pretensamente é autossuficiente, não necessita de nada e não necessita de ninguém, esse mundo já não tem mais nenhum valor para Paulo. Ele foi crucificado para esse mundo e o mundo para ele. Na cruz algo definitivamente foi rompido. O mundo já não tem poder de definir quem eu sou. E irmãos, se a gente entender isso para além da cabeça, se isso se estabelecer como uma verdade bíblica no nosso coração, a nossa vida muda numa dimensão, a nossa vida ganha uma qualidade num nível e numa dimensão que nós nunca imaginamos. O mundo já não tem mais o poder de definir quem eu sou. Ou seja, o aplauso do mundo não me alimenta. Logo, eu não sou uma pessoa sedenta pela validação de quem quer que seja. Bill Cosby é um humorista e ator norte-americano. Foi um dos precursores desse movimento de stand-up comedy. Lá na década dos anos 1970, ele fazia stand-up comedy nos Estados Unidos. Mas esse humorista falou certa vez uma frase com muito sentido. Ele disse o seguinte, numa entrevista: eu não sei qual é o caminho para o sucesso, mas eu sei qual é o caminho para o fracasso. Tentar viver uma vida em que você agrade a todo mundo. Olha que interessante para uma personalidade, um ator, um humorista, que em tese depende da plateia. Olha o que ele fala. O caminho do fracasso, e a gente pode falar assim de fracasso aqui num termo muito mais denso, não apenas um fracasso profissional, mas um fracasso existencial, uma vida que perde seu sentido. O caminho para isso é você viver essa vida em que todo mundo precisa ser agradado, ou você deve agradar todo mundo, ou você não tolera a possibilidade de que alguém rejeite você. Mas quando a gente olha para a cruz, e quando a gente entende que na cruz não apenas o nosso Senhor e Salvador morreu, mas nós morremos para esse mundo, nós não somos mais pessoas sedentas do aplauso ou da validação do mundo. Nós estamos mais interessados no olhar e no sorriso na face do nosso Deus, quando olha para nós. Da mesma forma, a reprovação do mundo não me destrói.
um olhar de reprovação vindo da sociedade para a minha vida, ele não me destrói ainda mais se essa reprovação estiver vinculada à minha fidelidade a Cristo. O que me dá valor não é mais aquilo que eu faço. O que me dá valor não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu exibo, aquilo que eu aparento, mas o que Jesus fez por mim na cruz. Sabe o que nós aprendemos com as palavras de Paulo aqui nesse trecho? Isso vale para cada cristão, queridos. Não é só para Paulo, é para todo mundo que diz que a cruz não foi apenas um evento histórico, mas foi a obra salvadora do nosso Senhor e Salvador, a quem seguimos, a quem amamos, a quem entregamos o rumo da nossa vida, o nosso coração e os nossos melhores afetos. Significa entender que a cruz agora é o que me define. A cruz agora é o que define você. Não é mais o desempenho, não é o reconhecimento, não são os títulos, não são as posses, não é a aprovação social. Na cruz está a prova cabal de que Deus nos ama. Na cruz está a prova cabal de que Deus nos aceita. Na cruz está a prova cabal de que Deus nos estima, que Deus nos quis, que Deus jamais nos abandonará. Na cruz está essa certeza. Por isso a nossa identidade. Paulo escreve essa carta, e nesse trecho da carta, nesse trecho final, ele está olhando para aqueles mestres judaizantes infiltrados na igreja da Galácia, e que se gloriavam na aparência, eles se gloriavam na performance religiosa, eles se gloriavam nos sinais externos. Por isso eles falavam tanto da circuncisão, que é uma marca exterior feita no corpo. Poderia ser então indicada, vista, reconhecida. E é como se Paulo estivesse dizendo para eles o seguinte: vocês se gloriam na carne, vocês se gloriam de algo que feito na carne de vocês podem exibir como um troféu aos homens. Não, eu não, a minha glória não está na carne, a minha glória está na cruz. E se trouxermos para nós, queridos, hoje, porque Paulo fala num aspecto em que havia esse atrito entre os cristãos judaizantes e os cristãos convertidos vindos do mundo gentílico, e os cristãos judaizantes dizendo que os gentílicos deveriam não apenas crer em Cristo e ser integrados à igreja, mas também passar pela circuncisão, para que fossem plenamente aceitos como parte do povo de Deus, e Paulo combatia isso. E esse era o problema lá, mas quando trazemos para nós, a pergunta que devemos fazer é: onde temos buscado a nossa identidade? Onde você tem buscado a sua identidade? Na carreira profissional? Na aparência? Seja na sua aparência física, seja naquilo que você consegue projetar como uma imagem de si mesmo para que os outros percebam. Onde nós temos buscado a nossa identidade? Na reputação, na aprovação das pessoas, ou na cruz? Eu vou pedir para Tamires projetar na TV essa frase para que a gente pense nela. A cruz não é apenas um símbolo de fé, não pode ser. A cruz é o lugar onde a nossa velha identidade morre e uma nova vida começa. Pode ter existido na vida do cristão um tempo em que a sua identidade estava ancorada ao seu sobrenome, ao seu patrimônio, ao seu trabalho, à sua beleza física, à sua inteligência, à sua esperteza, ao seu grupo de relacionamento. Pode ter havido esse tempo na vida de um cristão, mas se ele é um cristão, se ele entregou o seu coração a Jesus Cristo, e se ele entende que aquilo que aconteceu na cruz era para a sua salvação e transformação de sua vida, ele sabe que a cruz não é só um símbolo de fé. A cruz é o lugar onde a velha identidade dele morre e uma nova vida começa. Queridos, na cruz o nosso orgulho é quebrado. Na cruz nós entendemos que não somos bons o bastante, que não damos conta dos nossos mais sérios problemas sozinhos. O problema do pecado é um problema que a gente não daria conta. Por isso Cristo veio fazer por você e por mim o que nós jamais seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Na cruz entendemos que não somos fortes o bastante,
suficientes em nós mesmos, e nunca seríamos. Na cruz nós recebemos uma nova identidade. Qual é a identidade de um cristão? Filho de Deus, filha de Deus, amado, amada, perdoado, redimido, selado com a graça de Deus, tornado uma nova criatura em Cristo. Essa é a nossa identidade, irmãos. Essa é a nossa identidade. Tenha você 50 anos de caminhada cristã, de leitura de Bíblia, de convívio com igreja, tenha você algumas semanas de convertido, essa é a sua identidade se você está em Cristo. Você não é mais definido pelo que fez ou pelo que fizeram com você. Você já não é mais definido pelo currículo que acumulou, seja currículo profissional, acadêmico ou moral. Você é aquilo que Deus declara sobre você por causa da cruz. Um filho dele, amado, perdoado, redimido, alvo da graça, reconciliado com o Senhor, habitação do Espírito Santo. Por isso nós podemos dizer que a nossa história agora não é mais sobre nós, é sobre Ele. Por isso todo cristão deveria dizer, não da boca para fora, mas do fundo do coração, como o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não é mais sobre mim, a vida não é mais minha, a história não é mais sobre mim, é sobre Cristo. O protagonista da minha vida já não sou mais eu mesmo, é Cristo. Minha vida não é mais para minha própria glória, mas para a glória daquele que me amou e se entregou por mim. Então, queridos, se a cruz redefine a nossa identidade, rompendo então o nosso vínculo com os valores desse mundo e nos dando uma nova referência de quem nós somos, ela também faz algo além, ela faz algo mais. A cruz redefine não apenas quem somos, a cruz redefine também o que realmente importa na vida. Isso é tão importante para a gente, porque muitas vezes nós estamos gastando a nossa vida com importâncias que não deveriam ser tidas por nós como tão importantes assim. Paulo deixa isso claro quando logo em seguida, no verso 15, ele afirma que nem a circuncisão nem a incircuncisão são coisa alguma, mas que o que importa é ser uma nova criação. E isso nos leva ao segundo e último ponto da mensagem de hoje: a que a cruz não apenas redefine a minha identidade, mas também que a cruz redefine o que realmente importa. Veja o verso 15 comigo: pois em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor, o que importa é ser nova criação. Isso aqui é algo tão bonito que Paulo fala, porque aqui Paulo está desmontando toda a lógica religiosa. Paulo está desmontando a lógica cultural e a lógica social que valorizam aparência, ritos exteriores, sinal de status espiritual. Nossa, como ele é espiritual, como ela é espiritual. Paulo desmonta esse negócio. Como eu disse há pouco tempo, na época de Paulo, a grande disputa entre os cristãos gentios e os judaizantes era sobre a circuncisão, um sinal externo, visível, e que para muitos ainda era tratado como condição para ser aceito por Deus. Então era um tipo de marcador social de espiritualidade. Você está na igreja, e na igreja, imagine que você está lá nos tempos de Paulo, e naquela igreja na região da Galácia, e a sua experiência de fé com Cristo é: você foi um judeu, você cresceu como judeu a vida toda, então você foi circuncidado como menino ao 8º dia, e você foi criado então ali nos padrões e nos ensinos da Torá, na lei de Deus. Mas chegou um momento que, pela pregação do Evangelho e por obra do Espírito Santo, os seus olhos se abriram e você reconheceu que Cristo era o Messias que você aguardava, e você então entregou sua vida a Ele, você creu no Evangelho, você agora é um cristão, e você está na igreja. Só que o mesmo Evangelho que te alcançou pessoas diferentes de você, não nascidas e criadas no judaísmo, mas vindas do mundo gentílico,
pessoas que tinham múltiplos deuses, prestavam todo tipo de culto, criam em várias coisas diferentes do que você sempre creu na sua vida, mas também um dia, porque o Evangelho foi anunciado para ele, ele creu somente em Cristo para a sua salvação, e pasmem, foi para a mesma igreja que você. E aí, de alguma forma, você passou a olhar para aquele irmão alcançado por Cristo como um irmão inferior. Por quê? Porque você, de alguma forma, sempre esteve em contato com a lei de Deus. Inclusive, você tem no seu corpo uma marca, você foi circuncidado, selo da aliança sua com o povo de Deus, e agora você só completou todas as coisas, porque você agora pertence a Cristo, mas aquele ali, ele só pertence a Cristo, e ele tem todo um currículo de uma vida muito longe dos preceitos e dos valores de Deus e do seu antigo povo na terra. E aí, alguns mestres infiltrados nessa igreja começam a ensinar para aqueles irmãos que se converteram vindos do mundo gentílico o seguinte: olha, que bom que vocês creram em Cristo, que bom poder chamar vocês aqui de irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a sua vida ainda não está completa, porque embora você creia em Cristo, você precisa ter as marcas da aliança de Deus com o seu povo, você precisa seguir a lei, olha, você precisa ser circuncidado. Como é que você não vai ter o selo da circuncisão no seu próprio corpo? E ensinavam então que, além de Cristo, algo mais era necessário para completar a salvação. E aí Paulo, que era um judeu circuncidado, vai responder isso de maneira contundente nesse verso 15. Ele diz: nem circuncisão, nem incircuncisão, isso não significa absolutamente nada. Vocês estão debatendo e discutindo e validando coisas que já não têm mais valor nenhum. Não é o rito, não é a tradição, não é o desempenho, não é a aparência. O que importa é ser uma nova criação. Não importa se você foi criado como um judeu e tem a circuncisão na sua carne, ou se você viveu como um gentio e agora disse que crê em Cristo e está inserido na igreja. Não importa o fato de você participar semanalmente de todos os cultos, ter uma carteirinha de membro de igreja. Não importa se você faz uma trilha de leitura para em um ano ler a Bíblia inteira. Importa se juntamente com tudo isso você é uma nova vida. Deus te gerou de novo. Há um novo coração em você. Você se tornou morada do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. E isso, queridos, muda tudo. Vai ser projetada essa frase na TV: o Evangelho não tem o propósito de melhorar você, o propósito do Evangelho é matar você, e só então te fazer viver. Queridos, isso aqui é tão importante, porque tem tanta gente proclamando por aí que uma pitada de cristianismo e você vai ser alguém melhor. Deus vai melhorar você. Então essa boa pessoa que você já é, esse bom coração que você já tem, essa boa mente, esses pensamentos puros e nobres que você abriga, só serão aperfeiçoados porque agora tem Jesus melhorando você. O Evangelho nunca ensinou isso. Não há como melhorar aquilo que, segundo a Bíblia, em nossa condição natural, estava morto em pecados. É o que Paulo fala na carta aos Efésios. Como a gente melhora isso? Você conversa com um médico, e é muito comum um médico, um cirurgião, usar um termo que para eles faz todo sentido, para mim eu tinha dificuldade de entender, que era a frase, a expressão evoluiu para o óbito. Porque a gente pensa que evoluir é melhorar, né? Pelo menos na minha cabeça, o que é evoluir? Evoluir é melhora, né? Eu estou evoluindo, eu estou na academia, estou treinando, estou pegando mais peso, está evoluindo. Eu estou estudando, minhas notas estão melhorando, eu estou evoluindo. Não, mas tem na medicina uma linguagem que a pessoa fala assim: a gente fez isso, fez aquilo, aplicamos tal medicação, tentamos tal procedimento, mas aí o paciente evoluiu para o óbito. Melhora para morrer, né? É parecido com isso que a gente está dizendo. O Evangelho não tem o propósito de melhorar você. O Evangelho, quando crido, ele mata a sua velha natureza, para só então te fazer viver.
O Evangelho, queridos, não é sobre melhorar pessoas, é sobre fazer pessoas novas. Não é um aperfeiçoamento do velho eu, é a morte do velho eu na cruz e o nascimento de uma nova vida em Cristo. Uma nova vida. O cristianismo não é uma maquiagem espiritual. O cristianismo não é uma maquiagem espiritual. Irmãos, lutem contra essa tendência presente no nosso tempo. Lutem contra essa tendência presente no nosso tempo de entender o cristianismo como um cosmético religioso que disfarça imperfeições, que dá uma maquiagem moral, mas absolutamente exterior sobre você. Cristianismo não é isso. Cristianismo não é sobre comportamentos externos que nos fazem parecer melhores do que na verdade somos. Cristianismo é uma transformação radical, operada pela graça de Deus, de dentro para fora. Aquilo que é percebido do lado de fora só o é por causa de uma realidade que aconteceu do lado de dentro. É uma revolução poderosa, de dentro para fora. Por isso, para Paulo, como deve ser também para nós, a verdadeira medida da vida não é o quanto eu performo religiosamente. Para nós, queridos, a verdadeira medida da vida não deveria estar calcada em exterioridades religiosas. A grande medida da vida não está no fato de você ter condições de segurar um microfone aqui na frente e sustentar um discurso por 50 minutos. Acredite, isso é a parte mais fácil. É muito fácil ter performance religiosa. A grande medida da vida, a verdadeira medida da vida não é o quanto eu aparento espiritualidade, não é o quanto eu sou admirado ou o quanto eu sou aceito. O que importa é, eu fui feito uma nova criação. Aquele que segura o microfone e prega, foi feito uma nova criação em Cristo. Quem canta, quem serve, quem senta no auditório, foi feito uma nova criação em Cristo. E o que evidencia isso, irmãos, de novo, não é aquilo que pode ser mensurado exteriormente. Estar no culto ou não estar, participar de uma dinâmica ou não participar, servir ou não servir. E você é maduro para entender que eu não estou inviabilizando e diminuindo a importância de nada disso, só dizendo que ele não é um validador definitivo. Aquilo que valida é, eu fui feito uma nova criação. A minha vida reflete essa nova identidade. A minha agenda, você certamente tem uma agenda, provavelmente uma agenda bem cheia para essa semana que começa, e eu nem preciso ser profeta, vidente para dizer isso. Esse é o ritmo da vida de todos nós. Um monte de demandas nos aguardam e a gente tem a sensação de que nos falta tempo para tanta demanda, não é? Ok, essa agenda cheia que você tem para essa semana, o que ela revela? Ela reflete que você é uma nova criatura em Cristo. Os seus relacionamentos refletem isso. Os seus desejos e as suas prioridades apontam para essa realidade. Eu fui feito uma nova pessoa. E as minhas prioridades agora, elas foram transformadas por aquilo que foi feito em mim, pela obra da cruz. E aqui Paulo se encaminha para uma conclusão da carta, queridos, profundamente pastoral. Ele, lá no verso 16, deseja paz e misericórdia para todos os que andam conforme essa regra. Que regra é essa? Como assim, Paulo? Que haja paz de Deus e misericórdia da parte de Deus sobre a vida de cada um de vocês que seguem essa regra. A regra, queridos, de que a cruz é suficiente. A regra de que só importa ser uma nova criação. Para aqueles que creem e vivem pela suficiência da cruz, para aqueles que creem e pautam a sua vida na realidade que foram feitas novas pessoas pela obra da cruz,
que a paz de Deus e a misericórdia de Deus repouse sobre. Quem vive assim, não vive mais pelas regras do mundo. Quem vive assim, não vive mais pelas pressões da performance. Quem vive assim, não vive mais em busca de autoglorificação. Você não consegue conciliar a vaidade e a prepotência da autoglorificação com dar glória a Deus, somente dizer que a sua glória está na cruz. Não dá. Quem vive assim, nessa regra que Paulo coloca aqui, vive na paz de quem foi reconciliado com Deus. Vive debaixo da misericórdia de quem foi alcançado pela graça. E aí, como que num selo final, Paulo diz assim no verso 17, veja comigo: quanto ao mais, e é interessante porque parece que ele está assim irritado, né? Quanto ao mais, que ninguém me perturbe. Quanto ao mais, que ninguém me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Lembra qual era a polêmica? A polêmica era ter no corpo a marca da circuncisão. E Paulo está dizendo: olha, para de bobeira, gente. Que discussão infrutífera é essa que vocês têm tido? E olha, depois do que eu estou dizendo aqui, que ninguém mais me perturbe, porque o que eu trago no meu corpo, e sim, Paulo era circuncidado, por judeu que era. Ele diz: o que eu trago no meu corpo não é a marca da circuncisão, o que eu trago no meu corpo são as marcas de Jesus. Em outras palavras, não as marcas do status, não as marcas do prestígio social, não as medalhas da honra humana, não, a marca de Cristo. Cicatrizes que contam uma história: eu pertenço a Jesus. Eu sei que hoje é muito comum a gente assistir a um jogo de futebol, por exemplo. Eu gosto bastante, não sei você. E às vezes, para nossa surpresa, um jogador faz o gol, levanta a camisa e aí está escrito embaixo: I belong to Jesus. Pertenço a Jesus. Ou coloca uma faixa na cabeça: 100% Jesus. É fácil, é comum até. Mas essa é a grande marca de fato que trazemos na nossa vida. Se a nossa história pudesse ser contada, se a nossa história pudesse ser compartilhada com alguém, se depois da nossa partida alguém dissesse algo a nosso respeito, o que diria sobre nós? É impressionante como ele teve um currículo profissional maravilhoso. Ele empreendeu e transformou um pequeno negócio numa grande fonte de lucro. Ou ele foi uma pessoa reconhecida entre os seus pela capacidade que tinha de liderar, de influenciar, de tomar decisões corajosas para a vida. Veja, eu não estou dizendo nem as mais histórias que as pessoas podem contar sobre nós, mas o que ficará como legado da sua vida e da minha vida quando nós partirmos daqui? Será que alguém poderá sinceramente levantar a voz para dizer: estamos falando de uma pessoa que pertenceu a Jesus e que deu evidências em sua vida de que pertencia a Jesus? A maneira como ele trabalhava mostrava o tempo todo que ele pertencia a Jesus. A maneira como ele tratava as pessoas mostrava que ele pertencia a Jesus. As conversas que ele teve comigo nos momentos em que nós sentamos para tomar um café, ou fizemos uma viagem juntos, ou simplesmente saímos do culto e fomos almoçar na esquina da igreja com as nossas famílias, estar diante dele, estar diante dela, me dava a sensação de que eu estava mais perto de Deus, porque eu estava ao lado de alguém que pertencia a Jesus. Paulo está dizendo que ninguém me perturbe, porque eu trago em mim as marcas de Jesus, marcas que dizem que pertenço a Ele. Caminhando para a conclusão, queridos, o mundo em que nós vivemos
continua repetindo o tempo todo: construa sua própria história, faça o seu nome, conquiste a sua glória, e não espere que o discurso do mundo vai mudar, ele vai continuar o mesmo. Construa sua história, estabeleça o seu nome, conquiste sua glória. E se nós não vigiarmos, nós acabamos cedendo a essa lógica. Se você e eu não vigiarmos, nós vamos ceder a essa lógica, seja no trabalho, nos relacionamentos, na vida acadêmica e, acredite, até na igreja. Nós vamos buscar ser vistos, nós vamos querer reconhecimento, nós vamos desejar que alguém vire para nós e diga: você vale a pena, você vale a pena ter por perto, você vale a pena andar junto, você vale a pena nesse trabalho. Mas o Evangelho, irmãos, ele desmonta tudo isso. O Evangelho nos lembra que a glória que vale a pena buscar não é a glória que nós construímos. O Evangelho nos ensina que a glória que vale a pena buscar é a glória que nos foi dada quando Jesus tomou na cruz o nosso lugar. Essa é a glória que nós devemos buscar, essa é a glória que nós devemos estimar. Na cruz, isso vai aparecer na sua TV agora, na nossa TV agora. Na cruz, Deus declarou que nós éramos tão pecadores que precisávamos de um Salvador, e tão amados que Ele não hesitou em se entregar por nós. Olha a beleza da cruz, irmãos. Ela é incômoda em algum sentido, porque ela mostra isso. Nós éramos tão pecadores que precisávamos de um Salvador, mas nós somos tão amados que o Salvador não hesitou em oferecer a vida por nós. A cruz, então, em alguma medida é desconfortável, porque ela confronta o nosso orgulho, ela desmonta o nosso ego, ela golpeia a nossa ilusão de que nós podemos salvar a nós mesmos, esse plano de autorredenção para a vida. Mas a cruz não é apenas desconfortável, ela é maravilhosa, porque ela também é o lugar onde nós encontramos descanso para a alma, onde nós encontramos redenção, onde nós encontramos nova vida. Por isso, Paulo pode dizer, e nós também podemos dizer e devemos dizer, que eu nunca me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, se a cruz é a nossa única glória, nós não vivemos mais para provar algo a alguém. Você entende como isso transforma a sua vida? Você não está vivendo mais para provar nada para ninguém. Quem você é e o valor que você tem já foi provado por Deus na cruz do nosso Salvador. Nós não precisamos mais buscar validação no olhar das pessoas, o nosso interesse está no olhar do nosso Deus. Nós não precisamos das medalhas desse mundo para nos sentirmos completos. Se você receber as honras das conquistas desse mundo, celebre isso. Como diz e como ensina John Piper há muitos anos, dê a glória para Deus e fique com a alegria de tudo isso, mas não pense que isso é o que você precisa para ser completo. O que te torna completo já te foi oferecido por Jesus na cruz. Viver pela cruz é viver para Jesus, é viver marcado pela graça, pela misericórdia e pelo amor que nos alcançou. Então, que a nossa oração hoje seja a mesma de Paulo. Eu queria encorajar você para que hoje a sua oração fosse a mesma do apóstolo Paulo: Senhor, que a minha única glória seja a cruz. Senhor, eu reconheço que sou uma pessoa muitas vezes sedenta por glória, sedenta por reconhecimento, sedenta por validação, mas me ensina hoje, no meu coração, pelo Teu Espírito e com base na Tua Palavra, para que a minha única glória seja a cruz. E que quando o mundo olhar para nós, não veja em nós pessoas em busca de aplausos, em reconhecimento ou vaidade, mas veja discípulos de Jesus, marcados pela cruz, vivendo para a glória de Jesus e não para a própria glória. Vivendo para a glória de Jesus e não para a própria glória.
nós podemos dizer, nós devemos dizer a respeito da nossa vida o que Paulo disse a respeito da vida dele: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E que fantástico e desafiador é a vida do cristão nesse aspecto, porque nós não desprezamos o mundo, é o lugar que vivemos, nós não odiamos o mundo, é o lugar para o qual o Senhor nos envia com uma missão, mas nós já não somos mais identificados nem definidos pelo mundo, porque pertencemos a Cristo. E agora olhamos para esse mundo não com expectativa de que ele nos valide, nos aceite, nos torne o nome celebrado, mas olhamos para esse mundo desejando que esse mundo veja em nós a glória de Cristo. Vamos orar? Senhor, todas essas coisas são mais fáceis de dizer e de ouvir do que de viver. Nós não vivemos essa realidade por uma autodeterminação, como quem diz: então a partir deste domingo minha vida será fundamentada nesse caminho. Nós precisamos de assistência do Teu Espírito Santo, livrando-nos de nós mesmos, do nosso coração enganoso, duro, teimoso. Nós precisamos, Senhor, constantemente do vislumbre da Tua glória, para que não sejamos assim pessoas tão encantadas com o brilho das glórias desse mundo. Ensina, Senhor, o nosso coração a viver aquilo que declaramos ser a nossa fé. Espírito Santo de Deus, faz de nós homens e mulheres que creem no Senhor e que vivem a fé cristã de fato, não como um cosmético religioso, não como uma maquiagem que adultera imperfeições exteriormente percebidas, mas que sejamos homens e mulheres transformados de dentro para fora, e que a nossa vida reflita, testemunhe e declare a glória do Senhor. Que essa seja a nossa grande busca, viver para a Tua glória, Senhor, trabalhando no convívio do lar, educando filhos, amando o cônjuge, servindo aos pais, estando entre amigos, trabalhando em sociedade, estudando. Que o nosso anseio não seja buscar glória em nós mesmos ou sentido para a nossa vida em outra coisa que não na glória do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós nessa manhã e para todo sempre. Amém e amém.